Glória a Deus. Vamos abrir em 1 Coríntios 15, 36. Há duas coisas que a nível financeiro que nós devemos ter cuidado. Uma delas não só funciona a nível financeiro, mas funciona para todos os níveis, que é perdão. Se vocês não perdoarem alguém, Deus não nos vai perdoar a nós. E para tudo na nossa vida. A cura não vem, a bênção não vem, tudo é parado por causa da falta de perdão. Portanto, perdoar tem de ser uma constante da nossa parte. Mas a outra parte também tem a ver com este versículo que eu vos vou ler. 1 Coríntios 15, 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? Há pessoas que dão para o reino de Deus e depois não se esquecem daquilo que deram. Não se esquecem daquilo que deram para Deus, para o reino de Deus. E o que aqui está escrito é que a semente tem que morrer para nós, para poder ser vivificada no reino de Deus. Porque a semente vai brotar, mas ela tem que morrer primeiro. Ela tem que morrer primeiro para nós. Nós que demos, nós que fizemos a oferta, ela morreu para nós. E vai ser vivificada por Deus. Para a sua glória e honra no nome de Jesus. Então, vamos semear em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará. E Deus o recompensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino, Senhor, e crer em Ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque és Tu que enches a nossa boca de bens. E nós queremos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Jeremias 29, 12. Jeremias 29, 12. E o título da mensagem de hoje é Buscar. Ao pensar neste título, à medida que Deus me ia mostrando os versículos bíblicos e fez-me lembrar muita coisa que aconteceu na minha vida. Eu quero-vos ler. Então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quantas e quantas pessoas já chegaram ao pé de mim a dizer: eu gostava de ter direção de Deus, eu gostava de receber direção de Deus, eu gostava de ouvir a Deus. Entendam uma coisa, Deus não se vai mover sempre audivelmente perante nós. Ele vai se mover como entender. Às vezes nos faz lembrar tipo um pressentimento de alguma coisa que vai acontecer. Às vezes temos um sonho que nos faz alertar para alguma coisa. Outras das vezes até pessoas falam connosco e muitas das vezes elas não sabem o que estão a falar, mas nós sabemos o que Deus nos está a transmitir para nós.
E não importa muitas vezes qual é a pessoa que Deus utiliza. Eu quero que você entenda uma coisa. Para ter a direção divina, para buscar a Deus e Deus se mover em si, para Deus lhe mostrar alguma coisa, há um preço a pagar. E não tem a ver com o preço monetário, não é preço em dinheiro. É um preço de vida. Portanto, olhem para mim, se faz favor. Amém. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Este é o segredo. Eu vou-vos contar um pouco o que é que aconteceu comigo. Eu fui levado à igreja por causa da dor, por causa de um problema que eu estava a passar. Mas à medida que eu ia conhecendo Deus, ia conhecendo mais de Deus, porque eu não conhecia nada, só sabia que Ele existia e acreditava nele. Mas não o conhecia. E à medida que eu fui ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, há um versículo que nós vamos ler, que é em Samuel. E o pequeno Samuel virou-se e disse: fala que o teu servo ouve. E eu guardei isto no meu coração. E então orava todos os dias. E todos os dias, quando acabava de orar, dizia: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ficava quieto e sossegado ali durante uns minutos. Você está a buscar a Deus de todo o seu coração. Eu dou muitas vezes este exemplo. Se nós quiséssemos falar com alguém, telefonar para alguém, o que é que nós fazíamos? Agarrávamos agora nos telemóveis, não é? E ligávamos para a pessoa. Então, e se a pessoa não atender, você desiste? Ou continua a insistir até ela atender? Se realmente quer falar com ela. Você até pode se tornar chato e aparecer não sei quantas chamadas não atendidas no telemóvel, mas você quer mesmo falar com a pessoa. E com Deus, não é o mesmo? Você quer mesmo falar com Ele? Você quer mesmo receber a sua direção? É que se quer mesmo, você não vai desistir. Ele se vai manifestar a si, em tempo oportuno, na altura certa. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Deus vai falar consigo não o que você quer. Deus vai falar consigo o que Deus quer. Isto é muito importante que você saiba já isto antes de qualquer coisa, porque senão pode ser complicado. Você está à espera de ouvir de Deus uma coisa e ouve outra. Eu já fui corrigido por Deus. Deus uma vez me deu uma palavra e eu estava com várias pessoas a orar e eu dei essa palavra e quando eu acabei de dar essa palavra, Deus disse para mim: e tu, o que é que andas a fazer? E eu... Será que Deus quer o nosso mal? Será que algum de nós teria a capacidade de dar um filho nosso por causa de outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse muito boa? Seria capaz? Não. Mas Deus foi. E sendo nós pecadores ainda. Sendo nós desviados. Não tendo Deus no coração. Não o buscando. Ele permitiu que Jesus fosse à cruz por todos nós. Isso é que é amor. Então, se Ele fez tudo isso, será que não nos quer bem?
Será que não nos quer ajudar? Não nos quer mostrar o melhor caminho? Eu estou a falar e não paro de ver a mesma coisa. Uma coisa que me sucedeu a mim logo ao início de eu ser cristão. Estávamos numa reunião e o pastor pediu para nós metermos as cadeiras junto antes do púlpito, antes do palco, antes do púlpito. Há um tapete e nesse tapete é onde oravam para as pessoas e nós metemos as cadeiras todas à volta. Sentámos todos ali e demos as mãos e começámos a orar. E quando começámos a orar, o pastor disse: fiquem quietos, orem, mas ouçam o que é que Deus tem a dizer. E eu estava quieto e sossegado, não ouvi absolutamente nada. E depois eu disse dentro de mim assim: Senhor, tu falas tanto comigo, porquê que hoje não dizes nada? E de repente ele virou-se para mim e disse assim: diz à pastora que ela se tem que determinar. E eu disse: Eu vou fazer isso? Senhor, eu? E eu disse: perdão, Pai. Dá essa palavra a outra pessoa, que outra pessoa fala e eu te peço perdão. E mal eu disse isso, outra pessoa se levantou e disse exatamente o que eu disse. Quando eu ouvi aquelas palavras, eu baixei a cabeça e disse: perdão, Pai, perdão, Pai. A partir dessa altura comecei a perceber, não tem nada a ver com a pessoa do qual nós estamos a falar, pouco importa o respeito que temos por essa pessoa, devemos ter mais respeito por Deus e falar o que Ele quer que nós falemos. Às vezes não vai ser fácil. Eu já falei com pessoas de forma muito dura, mesmo muito dura. Não percebendo às vezes porquê, outras das vezes sabendo porquê. Porque Deus quer abanar as pessoas, para que entendam. Ele é Deus, nos quer bem, mas Ele é que é Deus. Muitas pessoas agarram na Bíblia Sagrada e começam a ler e glória a Deus que isto é para mim, glória a Deus que isto é para mim, glória a Deus que isto é para mim. Palavras que nós ouvimos, que lemos e que são bênçãos para nós. E glória a Deus. Mas depois quando chega a altura, perdoa. Alguns dizem: isso é difícil. Ajuda aquele que te fez mal. Isso ainda é mais difícil ainda. Faz o bem àqueles que te perseguem. Ora por aqueles que te maltratam. Meu Deus. Quando Deus nos diz: levanta-te, vamos orar. E nós dizemos: acabei de me deitar, Senhor, estou cansado. Vem orar. Não, vai dar aquela coisa na televisão que eu quero muito ver. É hoje, é aquela coisa, é aquele, ou é o jogo, ou é o coisa. Eu quero ver. E Deus disse: vem orar. Nós vamos obedecer a quem? Às nossas vontades? Aos nossos critérios? Ou que nós achamos que está certo? Ou vamos andar com Deus? Eu lhe posso garantir, você que busca conhecer a voz de Deus, você que busca saber e ter a direção de Deus, eu lhe garanto
que as primeiras coisas que vão acontecer foi isto que eu acabei de falar. Uma altura que você não quer, Deus lhe vai chamar. Uma altura que você preferia estar a fazer outra coisa, Deus o vai chamar. Você quer ter direção divina? Então tem que pagar um preço. Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e a nossa vida mudou por completo. Por completo. Eu vi casos impressionantes de pessoas que mudaram. Mas eu lhe garanto uma coisa. Com essa mudança também vai ter que haver mudança em nós. Houve uma altura que havia uma coisa na minha vida que me estava a perturbar, a não me deixar estar bem, e eu dizia, Senhor, tira isto de mim. E ele virou para mim e disse-me assim, para de ver. E eu disse, tens razão. Tens razão. Às vezes nós ligamos o telejornal e vemos coisas, e assim, e ficamos, a preocupação entra no nosso coração. Qual é a solução? Senhor, apazigua o meu coração, Senhor, ajuda-me. Para de ver. Para de ouvir. Já não vai tocar no teu coração. Smith Wigglesworth convidou Lester Sumrall, ambos pastores, convidou para estar um pouco com ele, para estar com ele a orar, uma tarde, uma manhã. E Lester Sumrall vinha vestido em inglês, ele é americano, mas vinha vestido em inglês, um chapéu de coco, um chapéu de chuva e um jornal debaixo do braço. E quando Smith Wigglesworth abriu a porta, a primeira coisa que ele disse, que é isso que tens debaixo do braço? E ele disse, é um jornal. Ele disse, manda fora. Isso não entra cá em casa. Esse tipo de palavras não entram cá em casa. Então, mas é errado nós sabemos o que se passa no mundo. É errado se as coisas que passam no mundo começam a influenciar-nos a nós próprios. É errado quando tudo o que nós queremos fazer da nossa vida é andar pela palavra de Deus e de repente vem a preocupação porque aconteceu aquilo, porque está a acontecer aquilo no mundo, porque isto, porque aquilo. Ande com Deus, confie em Deus, que Ele tudo fará por si. Tudo fará por si. Eu quero levar à palavra que me tocou e é em Samuel. Eu digo já qual é. Samuel 3:7. Samuel 3:7. Eu quero-vos dizer quem é este Samuel. A mãe dele não tinha filhos. E foi ao templo e chorava porque não tinha filhos. O sacerdote entrou pensando que ela estivesse embriagada, mas depois percebeu que ela não estava, ela estava realmente triste. E o sacerdote olhou para ela e disse, Deus conceda o que vai no teu coração. Ela foi para casa e ela concebeu e teve um filho. E ela disse que daria esse filho ao Senhor. E na altura que o filho foi desmamado, ela colocou esse filho a trabalhar a tempo integral na igreja. E o nome dele era Samuel. O menino era sincero em tudo o que fazia. E Deus viu isso nele. E então, uma noite, chamou por Samuel. E disse, Samuel, Samuel. E Samuel se levantou pensando que era o sacerdote ali que estava a chamá-lo e foi ter com ele e disse, eis-me aqui. E ele disse, não te chamei, vai-te deitar. E ele foi-se deitar. E voltou a chamar outra vez. Samuel, Samuel.
E ele levantou-se e foi ter. E Eli, eis-me aqui. Eu não te chamei, vai-te deitar. E ele levantou-se e deitar. Primeiro de Samuel 3:7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi-se e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e esteve ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E Samuel ia ouvir a palavra de Deus, a vontade de Deus. Glória a Deus. E algumas pessoas ficam, ei, glória a Deus. Sabe, as primeiras vezes que eu ouvi algo da parte de Deus, tudo o que eu ouvi era mau. E eu ficava, Senhor, eu pareço um profeta de maldição. O que eu sei não são coisas boas. Mas depois, lendo a palavra, eu percebi, não há um justo, não sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E todos nós, sem exceção, estamos num caminho para melhorar, para andar com Deus. É impressionante como o nosso relacionamento, à medida que os anos andam, vão mudando. E havia coisas que Deus não nos dizia nada e nós fazíamos, e depois, passados uns anos, Deus já nos chamava a atenção para não fazer. É assim exatamente como uma criança. Uma criança, dizemos que as coisas, perante o entendimento dela, dizemos que não pode fazer, mas, por exemplo, agarrar e não fazer algumas outras coisas, nós até permitimos, porque é uma criança. Mas à medida que vai crescendo, vamos começando a repreender e a corrigir para colocar no caminho certo. Então Samuel ia ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus que ia ouvir a palavra do Senhor. É preciso não esquecer que Eli era o sacerdote. Era aquele quem Samuel servia. Então o Senhor falou a ele. Então veio o Senhor e esteve ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tininirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque eu já fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque, fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com o sacrifício, nem com a oferta de manjar. Primeira coisa que Samuel ouve foi julgamento sobre o sacerdote do qual ele servia. Porquê? Porque o sacerdote tinha 2 filhos e os filhos faziam o que queriam. Deitavam-se com algumas mulheres, faziam
tiravam das ofertas das pessoas, e isso parecia mal às pessoas. E Eli sabia dessas coisas e chamava-os a atenção, mas não os repreendia, não tomava uma atitude ríspida para com eles. E por causa disso, por causa dele não corrigir os seus filhos, morreram os seus filhos, ou vão morrer os seus filhos, e morreu o próprio Eli, e a desgraça veio sobre toda aquela família. Pela bênção do homem vem bênção uma família, mas para a maldição do homem vem maldição para toda a família. Eli foi a primeira coisa que ouviu da parte de Deus. Alguns podem dizer, Deus vai mostrar o que vai acontecer comigo. Deus vai mostrar, vai-me dizer e vai mostrar. Se calhar as primeiras coisas que você vai ouvir é para você mudar alguma coisa na sua vida. Para mudar a forma como está a atuar. Para mudar a sua forma de falar, de agir. É impressionante. Quando nós buscamos a Deus, veja que Ele chamou 3 vezes a Samuel e nunca disse nada. Mas só quando Samuel diz, fala que o teu servo ouve, aí é que Deus falou. Quantas e quantas vezes, calhar, Ele já não tem falado, chamado-nos a nós, chamado a nossa atenção e tudo mais. Mas não tem falado mais, porque nós não estamos atentos para ouvir a sua voz. Pouco importa se é por sonhos, visões, se é por palavra, se é por alguma coisa que nós lemos. Eu costumo muito dar este exemplo. Se Deus fosse uma televisão, Ele é que tem o comando na mão. E às vezes dá-nos imagem com som na televisão. Outras das vezes nos dá só imagem. E outras das vezes nos dá só som. E outras das vezes não nos dá absolutamente nada. E acredita em mim, até o nada de Deus é falar. Eu durante anos, tudo que eu ouvi, quando levava muito tempo para Deus dizer alguma coisa para mim, eu já sabia o que é que vinha aí. Vinha aí bomba. Vinha aí alguma coisa grande. E era exatamente o que acontecia. Portanto, até o silêncio de Deus fala. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus vai se mostrar a nós, mover-se em nós, dar-nos direção para alguma coisa, quando nós precisamos dela. Deus nunca, nunca, nunca nos vai mostrar algo sobre outras pessoas. E se mostrar, ouça, vá buscar a Deus constantemente, porque isso não é Deus. Eu vou-lhe explicar porquê. Deus não expõe pessoas. E se nos mostra algo sobre alguma pessoa, a mim já mostrou, é para nós a podermos ajudar, não para condenar. É para nós a ajudarmos. Isto é muito importante. Ajudarmos a pessoa a sair daquele sítio onde está a andar. E poder caminhar com Deus. Poder ser abençoada por Deus. Você entende? Porque muitas vezes o caminho que a pessoa está a andar está a afastar essa pessoa da bênção. Mas acredite, nunca, nunca, nunca Deus vai expor uma pessoa. Nunca vai expor pecado. Nunca vai expor... Nunca. Porquê? Porque nós não temos nada a ver com isso. Isso é entre a pessoa e Deus. Agora, uma coisa muito importante. Se o pecado dessa pessoa está
a denegrir ou a trazer má fama para o corpo de Cristo, estando ela a trabalhar no corpo de Cristo, então sim, aí Deus mostra. E essa pessoa tem de ser chamada e tem que ser corrigida. Mas de outra forma Deus não irá fazer. Inclusive, pastores que já estão há muito tempo no ministério, Deus vai lidando com eles, não expondo a outras pessoas, não mostrando a outras pessoas o que está a acontecer. E vai lidando com a pessoa, lidando com a pessoa, lidando com a pessoa. Para ver se a pessoa se arrepende e muda a maneira de agir e muda. Mas se não muda, a um determinado tempo, Deus faz julgamento sobre essa pessoa. Exatamente como fez com Eli. Depois de Samuel saber isto, ainda demorou alguns anos até Eli ser julgado. Mas Eli sabia o erro que havia feito, sabia que não tinha corrigido os filhos, sabia que tinha deixado a sua família fazer o que queria. E isso estava completamente fora da vontade de Deus. E ele sabia disso. Por isso, antes de Eli falar, um profeta veio falar com Eli. Ele trouxe exatamente as mesmas palavras que Samuel trouxe. Tanto assim que Eli perguntou a ele, então o que é que Deus falou? E Samuel ficou um pouco constrangido, ficou assim, será que eu vou dizer, não vou dizer? E Eli persistiu e disse, fala. E ele acabou por falar. E Eli respondeu, faça-se. E ele disse, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Foi esta a resposta dele. Porque ele sabe o que estava a fazer. Ele estava a amar mais os filhos do que estava a amar a Deus. Isto é um erro muito grande. Porque aquele que não deixar pai, mãe, filhos, filhas, casas, carros, por amor a Jesus, não é digno dele. Isso quer dizer que vamos abandonar algumas coisas? Não, você tem que entender como você está e o que tem que fazer. Se os seus filhos estão a fazer algo que não é certo, você tem que os chamar a atenção. Mas você pode dizer, mas eles não estão a servir no ministério. Eles não estão a servir no ministério. Então, como? Como vamos fazer? Entenda uma coisa. Ensina o caminho ao que o menino deve andar e até ser grande ele não se esquecerá dele. Nós devemos corrigir os nossos filhos. Mas se os seus filhos estão no ministério, muito mais ainda devem ser corrigidos. Se os seus filhos estão a trabalhar para Deus, muito mais têm que ser corrigidos. Você entende? Porquê? Porque eles têm que andar no caminho do Senhor. Eles são servos do Senhor. Já não são só apenas filhos, são servos do Senhor. Então veja que a primeira palavra que Samuel recebeu não foi realmente uma palavra, por assim dizer, cor-de-rosa. Uma palavra boa, uma palavra que falava sobre o ministério de Samuel, não. E, no entanto, o ministério de Samuel foi muito grande,
mesmo muito grande. Serviu vários reis, abençoou vários reis, mostrou-lhes o caminho. Ou antes, perdão, não serviu vários reis, serviu um rei e ungiu a outro rei. Portanto, serviu em Saúl e ungiu a Davi como rei, que mais tarde, depois da sua morte, veio a ser rei. Mas eu quero que você entenda, receber direção divina é uma dádiva muito grande que você pode ter e pode receber. Mas entenda uma coisa, e eu quero, vamos abrir aqui em 1 Samuel 15, 22. Veja aqui o que é que Samuel diz. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se lhe obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar e o atender o melhor que a gordura dos carneiros. Porque é que quando Deus me mostrou o que é que eu devia dizer, eu comecei logo a pedir perdão? E pedir que desse a palavra a outra pessoa porque eu tinha vergonha. Não vergonha daquilo que Deus me havia dito, mas vergonha de eu próprio fazer isso. E entenda uma coisa. Deus nos conhece o coração e sabe como nós somos. Eu pedi perdão, pedi várias vezes perdão e comecei-me a habituar a cada vez que eu ouvia alguma coisa e sentia alguma coisa de Deus para falar. E desde essa altura nunca mais me lembro de ter falhado em relação a isso. Houve coisas que eu recebi ou que eu senti que eu não devia de fazer e que fiz na mesma e que levei a paga pelo meu erro? Sim, isso aconteceu várias vezes. Infelizmente aconteceu várias vezes. Porque Deus depois começa a mostrar coisas da nossa vida. O que nós devemos evitar, por onde nós não devemos ir, haver trabalhos que não devemos fazer, haver outros trabalhos para fazermos. Porquê? Porque Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe tudo da nossa vida. E nos quer ajudar. Constantemente nos quer ajudar. Portanto, buscar. Vamos abrir em Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Você está a entender? Todas as coisas nos serão acrescentadas. Mas temos que buscar primeiro o reino de Deus. Buscar saber a direção de Deus para as nossas vidas, porque Ele nos quer ajudar em tudo. Mas temos que entender que se calhar há coisas na nossa vida que Deus não se agrada. Há coisas que estamos a fazer que são erradas. E nós sabemos às vezes que são erradas. Mas e justificamos. Mas não por isto, e não por aquilo, não por aquilo. Isso não interessa. Se está errado, está errado. Deixe de fazer. Se está errado, deixe de fazer.
quando nós erramos, nós devemos reconhecer o nosso erro, pedir perdão a Deus e mudar a nossa atitude perante o erro. Isso mostra a Deus que nós queremos mudança nas nossas vidas e queremos andar com Deus. A direção que recebemos de Deus não nos mostra o nosso futuro, mas também nos mostra o caminho que devemos seguir, o melhor caminho para nós. E esse melhor caminho vai fazer toda a diferença. Toda a diferença nas nossas vidas, acreditem. Hoje, quando eu estava a orar, eu não sabia o que é que tinha. Eu estava triste, muito triste. Eu não sabia o que era. E eu perguntava a Deus, mostra-me, Senhor, o que é. E a única coisa que Ele disse foi, tu vais saber. Na nossa cabeça passa tanta coisa. Tanta coisa. É isto, é aquilo, é aquilo outro. Mas eu creio, pensamentos de bem e não de mal têm Deus sobre nós. Ele nos quer o bem. Por isso deu o seu Filho Jesus para nós. Nos abençoou e nos tem abençoado. E nos tem livrado de tanta coisa. Se você agarrar e for pensar na sua vida, você vê que Deus o livrou de muita coisa. Porque Ele me tem livrado a mim. Livrou os meus familiares. Ele é um Deus bom. Mesmo bom. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Garantidamente. Você não terá falta de nada. Não terá falta de saúde, não terá falta financeira, não faltará bênçãos na sua família, não faltará paz e harmonia que você precisa no seu lar. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai a direção divina que você precisa para a sua vida. Você pensa que foi desde o primeiro dia que eu disse, Pai, fala que o teu servo ouve. Você pensa que foi desde o primeiro dia que eu disse isso, que eu comecei a receber a direção de Deus? Não. Não foi. Quanto tempo levou? Não lhe sei dizer. Há algum tempo. Porque eu constantemente insistia. E constantemente, quando acabava de dizer isso, eu ficava uns minutos calado, quieto, sossegado, sem dizer nada, nem falar nada. À espera. Até que Deus começou-se a manifestar. Até que Deus começou a mostrar. Até que Deus começou a falar. Eu queria mesmo. Porque tudo aquilo que busca encontra. Eu queria mesmo. Por isso é que o primeiro versículo que nós lemos é: o achareis quando buscares de todo o teu coração. Você quer mesmo. Quer mesmo. Então você vai ter. E isto não tem nada a ver com estar em público, falar, estar a orar com várias pessoas, nada. Tem a ver com você estar sozinho com Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz, fecha-te no teu quarto. Tu que estás sozinho, orarás a Deus e Ele te recompensará. Sozinho com Deus. Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Acredita em mim. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos orar. Vamos dizer, Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus e Te pedimos perdão por tudo o que fizemos, não foi do Teu agrado. Nós perdoamos a todas as pessoas que nos magoaram, Senhor. E, Senhor, acima de tudo,
Que a Tua direção venha até nós e que nos ajude em tudo o que nós precisamos, Senhor. Para que nós façamos o que a Ti te agrada, Pai. Para que deixemos de andar segundo as nossas vontades, mas sim segundo a Tua vontade. Muitas das vezes lemos coisas e sabemos de coisas e não fazemos porque achamos que deve ser de outra forma. O que a palavra de Deus diz é real e é verdadeira e é para nós. Façamos a vontade de Deus e sejamos abençoados no nome de Jesus. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu quero só terminar dizendo, uma das primeiras formas de Deus falar para nós é através da sua palavra. Muitas bênçãos. Seja abençoado, bom fim de semana, no nome de Jesus. Amém.